Fala, rapaziada do Legado Zulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Indeciso com vocês. Galera, bora falar um pouco aqui sobre os números do Remo, né? E também da equipe do Volta Redonda, porque estamos aí a um dia de, quem sabe, a gente conseguir uma vitória importantíssima contra o Volta Redonda. E eu tô com esse pensamento, tô com essa sensação, e eu quero muito compartilhar isso aqui com vocês. Vamos falar muito sobre o time do Volta Redonda, né? Um time muito perigoso, a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre o Remo também, os números do Remo que são animadores, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber suas notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, vamos sortear para vocês 2 camisas do Clube do Remo. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento da nossa interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui é patrocinado aí pela K3 Play. Se você ainda não entrou em contato com a galera da K3 Play, entre em contato agora, tá o telefone da K3 Play na tela aí pra você fechar o seu pacote de TV. TV, filmes e séries, tudo isso você encontra na K3 Play e aquele preço especial. Então, entre em contato aí com a galera da K3 Play, tá? K3 Play, primeiro comentário fixado. É só você entrar em contato com eles. Tem também um telefone aí na tela da galera da K3 Play. Esse vídeo também, galera, ele é patrocinado aí pela Coelho Esportes. Se você não foi na Coelho Esportes ainda comprar a sua camisa, tem camisas lá na promoção, é só entrar em contato com eles no WhatsApp. Como entra em contato com eles no WhatsApp, Wendy? É só você pegar o QR Code do celular, a tela, colocar aí, tá? Pra você entrar em contato com a galera aí e pra você entrar em contato aí, camisa. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vou começar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta. Você lembra qual foi a última vez que o Remo perdeu na Série C do Campeonato Brasileiro? Você lembra? Não vale responder, Mucurento. Não vale responder, que eu sei que você tá aí, né? Que você fala que não se importa com o Remo, mas não sai daqui, né? Não sai daqui. Então não vale você responder. Eu quero que o remista responda. Você lembra qual foi a última vez que o Remo perdeu na Série C do Campeonato Brasileiro? Sim. Foi naquela operação, naquele assalto lá em Aracaju contra o Confiança. Foi lá onde o Remo perdeu. De lá pra cá, o Remo tem 5 jogos sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein? E se você contar Remo e Volta Redonda, o Remo é o time que tem uma sequência maior sem perder. É isso mesmo que você está ouvindo. Dos times da Série C, o Remo é o que está com a sequência maior sem perder. Porque o Ipiranga perdeu na última rodada para o Atlético. O Atlético perdeu para a equipe da Ferroviária agora. O Botafogo da Paraíba perdeu para o Clube do Remo e perdeu para o São Bernardo. O São Bernardo perdeu para o Volta Redonda. O Volta Redonda, que ganhou ali na última rodada o Figueirense, mas perdeu na rodada anterior também. E, né, nós temos aí o Clube do Remo, que está a 5 jogos, a maior sequência sem perder nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E eu posso te falar isso aqui com muita sinceridade. É muito difícil hoje ganhar desse Remo. E eu não estou falando isso aqui de boçalidade, nem zicando nada não para amanhã. Eu estou te falando isso aqui baseado em números e futebol jogado. O Remo hoje ele é um time muito mais consistente, muito mais equilibrado nas suas ações do que quando começou a competição. E o Remo foi recuperando isso, o Remo foi encontrando isso. É um time perfeito? Vai chegar lá no Rio e vai ganhar o Volta Redonda? Claro que não. Não estou afirmando nada disso. Eu estou falando baseado no desempenho do Remo. Porque eu não analiso só números, eu analiso o desempenho. É por isso que eu assisto todos os jogos do Remo. É por isso que eu acompanho o Remo. É porque, de fato, se eu pegar o Remo da 10ª rodada, por exemplo, nem no início do campeonato, da 10ª rodada, e comparar com o Remo de hoje, é uma diferença muito grande. Você que acompanhou também aí, você não me deixa mentir. Tem uma diferença muito grande do Remo da 10ª rodada para o Remo de hoje. E eu não estou falando isso aqui porque eu torço para o Remo. Não. Quem acompanha futebol sabe. É por isso que tem muita gente temendo que o Clube do Remo consiga o acesso, porque sabe que o Remo joga um bom futebol hoje. Joga um bom futebol. Joga um futebol que dá pra gente sonhar e acreditar que esse clube possa buscar o acesso. Se vai ganhar o Volta Redonda amanhã, é outra ocasião. Mas que o Volta Redonda vai ter que jogar muita bola pra ganhar do Clube do Remo, eles sabem também. O Volta Redonda sabe também. Porque tem uma grande diferença de você jogar
defensivamente, jogar por uma bola, como eles jogaram, do que você propor o jogo. E se o Volta Redonda quiser ganhar do Clube do Remo, ele vai ter que propor o jogo. Não dá pra jogar naquele esquema que jogou em Belém. É óbvio. Tem toda uma questão do jogo, toda uma questão do ambiente. Os jogadores do Clube do Remo não podem sentir isso. Não podem sentir um ambiente desfavorável. Tem que jogar do jeito que vinha jogando. E, na minha opinião, desde o jogo contra o CSA, se eu não me engano, o Remo vem pegando uma identidade, que é um time aguerrido dentro de campo. A vitória contra o CSA demonstrou isso. A vitória contra a Aparecidense, logo depois, demonstrou isso também. Eu acho que o jogo, assim, que é pra se esquecer no meio desses jogos, não é nem contra o Confiança, que é um clube no qual o Remo jogou bem esse jogo. E sim contra o Figueirense, onde o Remo não jogou nada e mereceu perder. Esse jogo aí o Remo mereceu perder. Esse jogo contra o Figueirense o Remo mereceu perder. Agora, contra a equipe do Confiança, o Remo mereceu ganhar. O Londrina foi a melhor partida do Remo, na minha opinião. Depois o Remo joga uma partidaça contra o Botafogo em casa. Depois vence o Botafogo em casa. Empata com o São Bernardo, uma equipe muito forte, jogando fora de casa, jogando melhor que o adversário. O jogo contra o Volta Redonda foi um jogo atípico do que o Remo vinha apresentando, mas mesmo assim o Remo não perdeu sua identificação, sua identidade. Então é um time bem aguerrido. Então eu acredito que o Remo amanhã possa voltar do Rio de Janeiro com um resultado positivo. Eu não estou te falando isso aqui só porque eu torço, estou te falando isso aqui baseado naquilo que eu venho acompanhando. E nos números também, né? Que os números do Clube do Remo são números positivos. Rapaziada, antes da gente falar aí sobre o time do Volta Redonda, né? E o time do Remo, eu queria te falar aqui o seguinte, tá? É uma homenagem, uma espécie de uma homenagem que eu quero fazer aqui. Ontem um inscrito, né? O Alessandro Ribeiro, ele entrou em contato com a gente, tá? E ele falou sobre o amigo dele, né? Que apresentou inclusive o legado Zulino para ele. Aguinaldo Santos, né? É o nome do amigo dele, tá? Aguinaldo Santos. O Aguinaldo, ele perdeu a filhinha dele, de 12 anos, né? Uma criança que tinha uma vida inteira pela frente e ele acabou perdendo, né? Falecendo. Infelizmente, né? Ele levava a filha dele pro estádio. Eu também quero futuramente levar minha filha também pro estádio para conhecer o Fenômeno Azul. E eu queria aqui desejar aí pêsames, né? Meus pêsames pro Aguinaldo, que infelizmente é uma dor que eu não quero sentir nunca, né? É uma dor que deve ser insuportável, você perder um filho, ainda mais um filho da maneira precoce, mas que olhar, né, para frente de maneira positiva. Não sei se ele tem outros filhos, não sei se essa é a única filha dele, e verificar, né, as coisas positivas da vida. Ela com certeza está lá no céu agora e vai torcer pro Clube do Remo amanhã. Com certeza ela deve estar lá no céu agora e vai acompanhar o Remo amanhã. Certeza absoluta disso. Ela deve estar lá no céu e deve estar torcendo, assim como você deve estar torcendo amanhã pro Leão. E eu tenho certeza amanhã que o Remo vai dar essa vitória de presente para você e, claro, para ela, que deve estar torcendo também lá no céu. Deus receba ela de braços abertos, virou anjinho, né, uma criança de 12 anos. Lamento o falecimento, lamento muito o falecimento, né, de uma remista que tinha uma vida inteira pela frente, mas temos que olhar a vida, né, é uma cicatriz que nunca vai sarar, né, é uma cicatriz que todo tempo você vai lembrar, infelizmente, mas lembre-se dela, dos momentos bons que você teve com ela, que eu tenho certeza que foram muitos, foram inúmeros. Guarde eles na memória, porque as pessoas que se vão, a única coisa que sobra delas, infelizmente, é a memória. Eu tenho certeza que você deve ter muitas memórias boas com a sua filha, tá? Isso aqui é uma breve homenagem aí, tá? Um inscrito que entrou em contato com a gente aí, falou com a gente no Instagram, e eu agradeço muito aí também, né, a audiência de vocês. Tenho certeza que ele deve estar assistindo agora aqui, e mais uma vez aqui, meus pêsames, que Deus conforte seu coração e receba a sua filha de braços abertos lá no céu. Bom, rapaziada, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui agora sobre o time do Volta Redonda. A gente viu no jogo, no jogo que se passou no último domingo, que o time do Volta Redonda não mostrou tudo aquilo que pode mostrar. E isso é algo que o Santana tem que ter em mãos também.
Não adianta só você escalar o time do Remo, Santana, e botar para jogar. Você tem que estudar o time do Volta Redonda. Porque o técnico do Volta Redonda, ele estudou o Remo. No primeiro tempo, o Remo não conseguiu quase nada. Tirando aquela bola isolada do Ítalo, o Remo não conseguiu quase nada, criar quase nada. Por quê? Porque o técnico do Volta Redonda, ele preencheu o meio de campo. Ele preencheu as ações do Remo. E o Remo não teve saídas ali de jogadas para conseguir fazer o gol. Isso, com certeza ele estudou o Remo. Com certeza ele estudou o Remo. E você tem que estudar o time do Volta Redonda. Eu tenho certeza que o Volta Redonda não mostrou o seu poderio, principalmente ofensivo, que tem que mostrar aí, que tem a mostrar pra gente. Vai mostrar isso com certeza amanhã. E o Remo tem que estar preparado para isso. É um jogo, assim, vai ser um jogo muito complicado pro Remo, né? O Volta Redonda vai tentar explorar ali algumas deficiências que eles viram, né, no jogo, nesse primeiro jogo. Mas o Volta Redonda também tem umas deficiências. E eu vou te apontar uma aqui. Rodrigo. O lado direito do Volta Redonda, aonde o Remo pouco explorou. O Remo não criou nada porque foi bem marcado pelo lado esquerdo, né? O lado esquerdo do Remo e o lado direito do Volta Redonda. O Remo não criou muito por ali, porque o Remo não tinha poderio ofensivo por ali. Quando o Rodrigo Alves entrou, o Remo começou a atacar mais por ali, pelo lado esquerdo. E o Wellington Silva, ele é um cara que ele não tem costume de dar bote. Ele cerca muito. E é muito bom para você marcar esse tipo de jogador e atacar esse tipo de jogador. Porque ele é um jogador que ele não vai te dar o bote, ele não vai se comprometer, ele não vai deixar a guarda dele baixa. Ele vai estar sempre ali e aí você se aproveita disso. Você vai ter mais espaço para ter um cruzamento, você vai ter mais espaço para fazer um 2, porque ele não vai dar bote, ele vai ficar cercando. E isso é algo que o Santana tem que se aproveitar. Tem que se aproveitar amanhã. O jogo de amanhã, o Remo tem que se aproveitar dos extremos, principalmente o lado esquerdo, que é o lado direito do Volta Redonda, que para mim é o lado mais vulnerável do Volta Redonda. Porque o MV sobe para atacar e não tem ali aquela cobertura total, porque o Wellington Silva fica muito contido na marcação. E o Wellington Silva fica basicamente ali sozinho. Se tiver uma dobra ali de ataque por ali, um Rodrigo Alves, por exemplo, o Remo consegue criar algumas jogadas por ali. Mas o jogador muito assim talentoso desse time do Volta Redonda que vai pro Red Bull Bragantino. O MV vai pro Red Bull Bragantino, então é muito perigoso, um jogador extremamente perigoso e o Remo tem que estar de olho nessa situação. Bom, galera, o time do Remo, né? A gente vai falar muito hoje à noite sobre o time do Remo, o time titular que vai entrar em campo. Peço para você aí aguardar o vídeo da noite, mas nós temos condições de chegar lá no Rio de Janeiro e vencer. O Volta Redonda é um time bem organizado, bem encaixado? Sim. É um time invencível? Não. Não é um time invencível. Volta Redonda não é um time invencível. O Remo não pode cair na besteira de achar que vai fazer um gol a qualquer momento como fez em Belém. O Remo tem que criar suas jogadas e tem que atacar da maneira mais cirúrgica possível. Se o Remo conseguir fazer um gol lá, o Volta Redonda vai se abrir. Ele vai ter que sair pro jogo. O Wellington Silva não vai poder mais ficar só na contenção. Ele vai ter que atacar também. E aí vai ter mais espaços por ali. E o Remo pode se aproveitar disso porque tem um contra-ataque muito forte. Com Pedro Vitor, com o próprio Rodrigo Alves. Que na minha opinião tem que jogar no lado do Ítalo, no lugar do Ítalo. Esse jogo aí é jogo para contra-ataque, não é jogo para ter um homem de área. O Ítalo, se fosse pelo menos um cara de velocidade na frente, beleza, mas não é esse cara de velocidade na frente. Ele é um cara mais para entrar no segundo tempo ali, cadenciar o jogo, caso o Remo esteja com a vantagem no placar. Tem todas as condições ali do Remo conseguir um bom resultado. Eu, sinceramente, espero que o clube do Remo consiga um bom resultado. Rapaziada, esse vídeo aqui é patrocinado pela BetVip. Se você não se cadastrou ainda na BetVip, clica agora aqui no primeiro comentário fixado. Dobre o seu primeiro depósito na BetVip. Lembrando, tá, o primeiro depósito ele é dobrado. Você ganha um bônus aí em cima do seu primeiro depósito para fazer suas apostas, tá? BetVip, você pode apostar no Campeonato Brasileiro. Tem a segunda rodada da Libertadores na semana que vem. Então aposte aí na BetVip, tá bom? Então, rapaziada, até o próximo vídeo. Tchau.